Qual o seu maior medo nesse momento da sua vida? O que realmente está paralisando a sua vida? Os seus projetos, suas ações nesse momento da sua vida? Quantos nãos você suporta ouvir? Quantas portas fechadas você suportaria? O quanto você está preparada para ser incomodada e viver fora da sua zona de conforto? O quanto você realmente se importa com as outras pessoas? O quanto você tem se protegido e deixado de transformar outras vidas e repartir com elas tudo aquilo que você já tem, que você carrega dentro de você? O quanto a sua reputação tem sido mais importante do que a transformação que você pode gerar na vida de outras pessoas com o que você pode e o que você já tem hoje. O que tem paralisado você hoje? Isso te impede e tem te impedido de transformar, impactar e influenciar outras vidas. E foram essas as perguntas fatais que eu recebi de Deus entre ontem e hoje. E essas perguntas, elas vieram por uma pergunta que o Senhor me fez ontem enquanto eu atendia uma cliente. Eu estava atendendo uma cliente e o Senhor, em uma das perguntas que eu fiz para minha cliente, o Senhor fez essa pergunta para mim. Ele disse: você é egoísta? Pensando somente em você diante dessa situação? Você está procurando se poupar? E quando eu ouvi essa frase, essa pergunta, e o Senhor começou a falar e a me fazer as demais perguntas, eu caí em mim mesma, de que eu realmente estava sendo uma mulher egoísta, olhando apenas para os meus interesses. Há mais ou menos um pouco mais de um mês, eu paralisei todas as lives que eu estava fazendo por causa de uma demanda específica, de um problema, de um grande desafio que se levantou na minha vida. E eu, olhando apenas para mim mesma, decidi parar. Decidi, de maneira egoísta, me poupar. E parei, sem pensar em mais ninguém, apenas em mim mesma. E eu estava achando que isso seria bom, porque o problema e os desafios que eu tenho enfrentado são grandes. Então eu disse, é melhor eu me poupar.
é melhor eu me reservar. E reserva é uma das minhas principais características. Sou muito reservada. Eu queria me poupar a todo custo de ser exposta, de ser julgada, apontada. Porque eu me lembro quando eu deixei o concurso público para empreender como Master Treinadora Comportamental, como para transformar vidas, para destravar destinos, para libertar mentes cativas. Eu recebi uma palavra e uma direção do Senhor e eu apenas fui. E eu tinha desafios, muitos desafios. E eu fui. E eu atendia de forma individual, como atendo ainda. Só que chegou um ponto em que eu não estava conseguindo atender todas as minhas demandas no individual. E o Senhor disse para mim: você tem que parar de atender no individual. Você tem que atender mais pessoas ao mesmo tempo. E eu disse: não, eu não quero ir para rede social, ir para internet, fazer lançamentos, vender. Não, eu não quero. E na verdade eu coloquei várias historinhas para mim mesma. Eu me contei várias historinhas, contei pro meu esposo, pra minha agência que trabalha comigo, pra a Rafa, que é empresária, que cuida de uma agência de marketing. Então a gente sempre conversando e eu sempre prorrogando e protelando. Até que surgiu esse outro desafio na minha vida e que deu um suporte maravilhoso para eu realmente paralisar a minha exposição aqui no Instagram, a minha exposição nas lives, nas ministrações. E até que eu falei: não vou parar, eu vou continuar, eu não vou parar. E aí eu vim aqui nos stories e falei: eu vou falar sobre os 10 poderes para você prosperar a sua vida. E eu fiz o primeiro poder, que foi o poder da intencionalidade. E naquela live do poder da intencionalidade, eu comecei a me questionar de uma maneira muito forte. E eu comecei a me julgar e a dizer: olha, primeiro, resolve esse problema, Gleiciane. Depois, você continua fazendo o que você estava fazendo. Eu contando essa história para mim mesma. E eu simplesmente paralisei nesse primeiro poder, que foi o poder da intencionalidade, e não fiz mais nenhuma live. E durante esse mês de julho, que foi um mês desafiador ainda mais, porque esse problema e vários desafios que eu tô vivendo completaram 9 meses. O tempo de uma gestação de um filho. E o Senhor, Ele estava me ensinando. Eu estava de fato passando pela prensa da espera, pela prensa da obediência, pela prensa da sujeição e da submissão. Eu estava de fato sendo provada e testada. E eu quero aqui revelar para você que eu estava com muito medo de estar aqui me expondo, porque o Senhor me chamou e eu aceitei, e eu fiz um compromisso com Deus, eu fiz um voto com um propósito. Eu lembro que em 2019, quando eu estava passando por um outro vale, enfrentando outros gigantes, com outros problemas, outros desafios, eu disse: Senhor, se o Senhor me livrar desse gigante,
Se o Senhor me fizer passar por esse vale, eu vou te obedecer em tudo que o Senhor me pedir. E o Senhor, sabe o que ele fez? Ele me fez passar. E eu sobrevivi a esses vales, a esses gigantes, a esses desafios, a esses problemas. Ao longo da minha vida, assim como Davi, eu venho derrotando ursos, leões. E chegou há poucos meses, eu disse para o Senhor, diante desse outro leão, diante desse outro urso, que na verdade me pareceu mais um Golias, um gigante. Eu disse para o Senhor, vamos fazer um acordo? Primeiro o Senhor me ajuda a derrotar esse gigante e depois eu vou te obedecer. Combinado? Porque desse jeito não dá. Tá doendo demais. Eu não quero me expor passando por esse problema. Eu não quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer passando por esse problema. Mas a questão é que eu estava olhando para mim, para os meus próprios interesses. E a consequência de eu estar olhando apenas para os meus próprios interesses é que eu estava sendo uma mulher orgulhosa. Porque o egoísmo é uma das características de quem carrega o orgulho. E o que é o orgulho? É uma falsa proteção. É uma falsa armadura, onde eu estava achando que eu estava me protegendo, onde eu estava me poupando. E o egoísmo, ele nada mais é do que um olhar desmedido e exclusivo para os meus próprios interesses. Quando eu e você começam a olhar apenas para os nossos próprios interesses, apenas, exclusivamente, acontece algo. Nós deixamos de cumprir um chamado. Deixamos de derrotar gigantes e, acima de tudo, deixamos de honrar e glorificar o nome do Senhor, que é acima de todo nome. Porque é quando um gigante se levanta e no momento em que você humanamente não tem poder para derrotar esse gigante, é que o poder de Deus, ele se manifesta na minha e na sua vida, para que todos possam ver e contemplar. É Deus. Não tem como essa mulher estar de pé. Não tem como essa mulher estar ligando uma câmera e falando que você nasceu para ser extraordinária. Eu nasci para ser inabalável. Eu nasci para ser uma mulher de influência. Você nasceu para ser uma mulher de influência. Você nasceu para o bom propósito. Porque é na hora que os gigantes se levantam, é que os improváveis se posicionam. E o Senhor me deu a palavra, porque já tem 2 meses que eu disse para o Senhor, me mostra na tua palavra onde está escrito, que história que tem na tua palavra que me autoriza a fazer o que o Senhor quer que eu faça, apesar da minha circunstância, apesar desse gigante que se levantou, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas
provações. Me mostra. Se o Senhor me mostrar, eu vou fazer. E eu passei. O mês de julho, para mim, ele significa uma palavra: silêncio. Porque no mês de julho eu me mantive 90% das minhas orações em silêncio. Quando eu não tinha palavras, eu tinha lágrimas. Quando eu não tinha lágrimas nem palavras, eu tinha meu silêncio. E Deus me revelou algo. E eu sei que assim como esse algo me libertou. E por que me libertou? Me libertou de algo. Era um detalhe que eu precisava. Mas esse detalhe estava me paralisando. E paralisando não os meus resultados, apenas. Porque não é sobre mim. É sobre todas as outras pessoas e mulheres que Deus já separou e escolheu, que serão impactadas através de mim, que terão seus destinos destravados, liberados através de mim, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filha. Eu nasci para fazer a vontade do meu Pai. Então eu sei que não sou eu quem faço, mas é o meu Pai. Mas o Senhor, Ele precisa dos seus filhos como instrumento. Assim como Deus precisou que Jesus viesse como instrumento de sacrifício vivo. Deus precisa de mim e de você como instrumento nessa terra. E Ele me trouxe para a palavra de Davi e Golias. Eu sei que você já pode ter lido, ouvido inúmeras vezes sobre essa palavra. Eu já. Mas nunca antes o Senhor me trouxe uma revelação como a que Ele me trouxe. E que destravou, me liberou, me libertou de uma forma completa desse egoísmo crônico que eu estava vivendo. E eu não digo de agora, porque o egoísmo ele é uma parte da armadura do orgulho. O egoísmo, ele é uma parte da armadura. E eu sei que essa parte da armadura, ela estava travando o meu destino profético e o destino de inúmeras mulheres que o Senhor colocou na minha vida. E a palavra do Senhor, no capítulo 1 de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, 17, 18, no 16 é quando Samuel foi direcionado por Deus a ir na casa de Jessé, pai de Davi. E Deus disse: até quando, Samuel, você vai ficar lamentando pelo reinado de Saul? Levanta, vai à casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé você vai ungir um homem que eu escolhi para ser rei de Israel e sobre Israel. E o Senhor começou a falar comigo. O que significa? O que significa isso, Senhor? E o Senhor começou a me mostrar que Davi, aqui no versículo 19 do capítulo 16, olha quem era Davi. Quem era Davi? Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa. Agora presta atenção nessa frase.
e o Senhor está com ele. E o Senhor está com ele. O maior egoísmo é eu olhar para minha limitação, que é circunstancial. O seu maior inimigo é você olhar para suas circunstâncias hoje e colocar limites na vida extraordinária, abundante que Deus projetou sobre mim e sobre você. Porque se você olhar para o Deus que há em você, você vai entender que realmente eu não sou nada, eu não sou ninguém na minha humanidade. Mas na minha essência, na minha identidade, eu sou, porque Deus é. E Deus é comigo. E se Deus é comigo, nada, ninguém poderá impedir os planos que Deus projetou. O egoísmo é que eu estava olhando para minha limitação e deixando de olhar para o poder ilimitado de Deus. Aí você se pergunta, tá, mas e quando é, Gleiciane, que o poder ilimitado de Deus se manifesta? Quando você e eu se posiciona e se coloca nos seus limites. Presta atenção. Davi foi enviado pelo seu pai até o exército que estava no vale de Elá, em que já há 40 dias o filisteu Golias estava desafiando todo o exército de Israel, afrontando todo o exército de Israel e dizendo: quem é o homem que vai se levantar e lutar contra mim? E o filisteu dizia: quem se levantar para lutar e eu morrer, todo o exército filisteu vai servir Israel. Só que se esse homem perder, vocês vão ter que servir a nós, filisteus. E Jessé mandou Davi até o exército. E Davi, quem ele era? Ele era um homem forte, valente, um homem de guerra, prudente em questões e uma pessoa bonita, formosa. E Deus estava com ele, porque Davi já tinha recebido a unção. Só que engraçado é que Davi não havia sido convocado para a guerra, mesmo com todas essas credenciais. Sabe por quê? Porque isso aqui era a identidade de Davi. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar a sua identidade na sua essência, mas elas vão começar a enxergar a sua identidade, sabe quando? Quando você se posicionar diante dos Golias que se levantam. Sabe o que aconteceu? Davi, ele chegou lá no meio do exército porque ele havia recebido a incumbência do seu pai de analisar como que estavam os seus irmãos, os seus 3 irmãos, Eliabe, Aminadab e Samar, os seus 3 irmãos mais velhos,
que também eram homens valentes, só que eles eram guerreiros, homens experientes na guerra. Esses irmãos de Davi estavam lá no meio do exército. E Davi pergunta: o que o rei Saul vai dar para o homem que derrotar esse gigante, esse Golias? Porque afinal, esse homem está afrontando o exército do Deus vivo. E o seu irmão mais velho apontou o dedo para ele e olha bem o que o irmão mais velho disse a Davi. Ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço teu orgulho e a inconveniência do seu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que fiz agora? Não há uma causa. E ele continuou perguntando para os homens que estavam ao seu redor: então, e o que o rei vai dar de recompensa para quem derrotar esse Golias, esse gigante? Sabe o que o irmão de Davi fez? Ele não olhou para a identidade de Davi. Ele olhou para os resultados que Davi tinha até aquele momento. Quais eram os resultados de Davi? Ele era apenas um reles pastor de ovelhas. E não era um rebanho numeroso, não. Era só algumas poucas ovelhas. E a Bíblia diz que ainda malhadas. Ou seja, de menor valor ainda. Davi era jovem, inexperiente, mas Davi, nessa hora, ele abriu mão do seu orgulho, do seu egoísmo, e ele não olhou para os seus resultados ou os resultados que as pessoas gostariam que ele tivesse, ou os resultados que as pessoas imaginam que seriam ideais para que um homem se colocasse na posição de derrotar e derribar aquele gigante. E Davi se posicionou ali como: ei, verifica o que o rei vai dar, porque eu tô aqui. E essa notícia chegou aos ouvidos de Saul. E Saul mandou chamar Davi. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção. Porque aqui está a revelação. E Saul olhou para ele e disse, no versículo 31 do capítulo 17: e quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul e ele mandou buscá-lo. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem e ele um homem de guerra desde a mocidade. E Davi disse a Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do teu pai, quando apareceu o leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele, o feri e o livrei da tua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando o exército do Deus vivo. Agora está a chave. Onde estavam os olhos de Davi? No versículo 37, Davi diz: o Senhor, ele diz, além disso, ou seja,
além dessa história fantástica que eu te contei, peraí, não é mérito meu não, ó. O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. Onde está o poder de Davi? O poder de Davi, o poder que está em mim, o poder que está em você, não é olhar para sua limitação, mas é olhar para quantos leões, quantos ursos o Senhor teu Deus, o meu Deus, o Todo-Poderoso já livrou você. As pessoas estão muitas vezes querendo saber do teu currículo, da tua conta bancária, da tua posição, se você foi convocado para a guerra ou não, se você foi escolhido e selecionado pelo rei ou não. E o Senhor está dizendo, olha para mim, porque eu sou o mesmo Deus que te ajudou a derrotar o urso e o leão. E eu sou o mesmo Deus que vai fazer com que você seja vitoriosa diante desse gigante que se levanta. Você pode estar achando que esse novo desafio da sua vida é maior do que o leão e o urso que Deus te ajudou a derrotar lá atrás. E Deus disse para mim, não, do mesmo jeito que eu te ajudei a derrotar aquele leão e aquele urso, eu vou te ajudar a derrotar esse gigante. Só que tem uma condição. Você vai ter que se posicionar como alguém que já venceu o gigante. Como alguém que realmente está preparado para ser um guerreiro de guerra. E o Senhor falou assim, Gleiciane, pesquisa o que significa Golias. E eu quero te contar o que significa Golias. E o pra que os Golias e esses outros grandes desafios têm se levantado na minha e na sua vida. Golias significa descobrir, revelar. Revelar o quê? Revelar o quê? Revelar a guerreira, a poderosa que há em você, que há em mim. Qual era a identidade de Davi? Eu vou repetir. A identidade de Davi era um homem forte, valente, um homem de guerra e prudente em questões, e uma pessoa formosa. E Deus e o Senhor era com ele. Está escrito no 16, no versículo 18. Só que a sua identidade, ela não vai ser revelada atrás das malhadas, cuidando de algumas poucas ovelhas. Oh, Raikemias. Oh, Deus maravilhoso. E o Senhor falou para mim, filha, eu sei que você tem medo de deixar essas poucas ovelhas que você tem cuidado com tanto amor. Mas eu tenho um exército esperando por você. E esse exército, apesar de ser um exército, apesar de ter armadura, apesar de ter espada, apesar de ter um rei sobre eles, esse exército está temeroso, esse exército está com medo. E esse exército precisa que Davis se levantem, que os improváveis se levantem. Porque esse exército
exército que está cheio de armadura, de espada, de escudo. Apesar de tudo isso, eles estão com medo. E é preciso que alguém tenha coragem de sair e deixar essas poucas ovelhas para liderar um exército. Mas você não vai liderar um exército. Antes, você precisa se posicionar e derrotar os Golias. Porque os Golias da minha vida e da sua vida, eles servem para descobrir e para fazer revelado, para tornar público quem você é na sua essência. Porque é nas adversidades, é quando os gigantes se levantam, que a sua verdadeira identidade vai sair, vai se expressar, vai ser realmente revelada, para que a mulher que Deus te chamou para ser, que você é, seja realmente descoberta. É diante de um exército com medo, porque o Senhor não me chamou para encontrar mulheres fracas, mas Ele me chamou para encontrar um exército de mulheres fortes, mulheres valentes, mas que ainda estão com medo diante dos gigantes da sua vida. Mas o Senhor disse para mim: e você, minha filha, eu já derrotei muitos ursos e muitos leões ao longo da minha jornada. Mas que apesar de hoje eu estar diante de um Golias, eu sei que eu não estou só. Muitas outras mulheres também estão diante dos seus Golias. E a diferença é que esse exército de mulheres ainda não derrotaram nenhum urso e nenhum leão. E elas olham para esse gigante que está aí na sua frente, para esse Golias, e pensam: agora é o meu fim. E o Senhor disse: abra mão desse egoísmo de achar que esse Golias é um desafio seu, porque ele não é seu. Primeiro você vai ter que derrotar Golias, o Golias que se levanta contra um exército de mulheres que eu levantei nessa geração. E quando você derrotar esse Golias, liberando esse exército, eu vou entregar o mais que você quer, que você deseja. Porque Davi, ele não entrou nessa guerra somente para ser famoso. Davi entrou nessa guerra para mostrar para aquele exército: vocês também conseguem. Porque se vocês foram treinados para a batalha, porque se eu, que não fui treinado para a batalha, se eu sou ainda jovem, eu quero mostrar para você que com Deus Todo-Poderoso, nada, ninguém, absolutamente ninguém prevalecerá. Nenhum Golias, nenhum problema, nenhum desafio, nenhuma aflição prevalecerá diante de você, diz o Senhor. Os Golias, lembra, ele serve para desvendar e revelar a mulher guerreira e poderosa que há dentro de você. E sabe o que significa Davi? Davi, pasmem. Davi significa amado. Quando eu e você confia que o Deus Todo-Poderoso e se sente amado,
você não tem medo dos Golias. Porque sabe o que Golias disse para Davi? Quando ele olhou para Davi? Não sou eu um filisteu e vós, servos de Saul? Não é que não. Sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até a mim e darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança, e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Presta atenção numa coisa. Todo gigante, todo Golias que tem se levantado na sua vida, ele não se levantou contra você. Ele se levantou contra o Deus Todo-Poderoso. O Deus que é o seu Pai, o seu Abba. É o Deus dos exércitos. E nessa guerra você não vai precisar lutar. Se você entender que você é amada, que você é escolhida, e apesar de ainda ser uma improvável, Deus será glorificado, exaltado, honrado através da sua vida. Porque Deus, ele não escolhe os preparados. Ele escolhe os amados. Ele escolhe você, amada, para te preparar. Ele escolhe quem decide e decidiu obedecer. Eu escolhi obedecer. Sabe para quê? Para que através do gigante que eu estou vivendo hoje, a mulher que eu sou venha ser revelada de verdade para mim. Mas acima de tudo, que esse gigante e esses gigantes, esses Golias que têm se levantado contra o exército de mulheres que Deus chamou nessa terra. Não é sobre você, é sobre um exército de mulheres que Deus levantou e que estão atemorizadas diante dos gigantes que se levantam em sua vida. E eu reforço a pergunta: qual é o seu maior gigante nesse momento? Qual é o seu maior medo nesse momento? O que te atemoriza nesse momento? Traz à tona. E eu estou aqui, não como uma mulher livre de problemas. Como uma mulher que não passa por dificuldades. Porque Davi, ele não chegou lá para destruir o gigante com a ficha dele limpa. Davi se posicionou para derrotar o gigante, sabe como? Como um filho rejeitado, como um irmão criticado, como um não escolhido, como não selecionado, como incapaz, como improvável. Aquele que nem à mesa era convidado pelo seu próprio pai. Apesar de ele ser formoso, belo, apesar de tudo isso, sabe por quê? Porque todo e toda aquela que é amada pelo Abba vai sim ser rejeitada pelos homens. Porque toda mulher amada pelo Abba desperta temor.
E o temor não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Tem a ver com o Deus, o seu Pai Todo-Poderoso, que é contigo. E o Senhor manda dizer: eu sou o Deus e eu estou contigo. Se posiciona, porque você ainda hoje vai derrotar esse Golias. Sabe como? Uma pedra. E o Senhor me disse: sabe quem é a pedra que afundou na testa de Golias? A pedra, aquela que foi rejeitada, a pedra angular, rejeitada por todos os homens, a pedra que todos desprezaram, a pedra que não se parecia como um diamante, porque afinal não estava dentro de uma caixa, não estava em um anel e não estava no dedo de um rei, não tinha um trono, não tinha algo palpável. E essa pedra preciosa que muitos rejeitaram é a pedra que o Senhor me deu e deu a você. E essa pedra preciosa chama-se Jesus. A espada é a palavra. E o Senhor me disse: é pelo poder da tua palavra, da palavra, minha palavra que sai da tua boca, é do poder da palavra que sai da tua boca, minha amada, que o Senhor vai ser glorificado. A pedra é Jesus, mas ele precisou que Davi olhasse para Golias e dissesse: eu vou a ti, no nome e em nome do Deus dos exércitos de Israel. E o Senhor disse para mim: filha, Davi, ele libertou um exército gigantesco apenas com a pedra que é Jesus e pela liberação de palavras. E o Senhor me diz: eu, Gleiciane, me coloco de uma forma irrefutável, inabalável, imovível da presença do Senhor para lutar com você e por você, por esse exército que o Senhor disse que se levanta. Esse exército, ele não vai levantar, ele já se levantou. Existe um exército. Só que precisava de alguém que disse: eu sei que eu sou uma improvável, mas eu me coloco aqui. Eu me coloco aqui como uma improvável. Mas que o Senhor me deu a palavra. E o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, não há nenhum gigante que vai permanecer diante de mim. E muito menos do exército de mulheres inabaláveis que o Senhor está levantando. Você não está aqui nessa live e nem assistindo essa live por acaso. Você faz parte do exército que o Senhor levanta nessa geração. Sabe por quê? Porque um livre, uma mulher livre, uma mulher liberta, uma mulher que olha para Deus, olha para sua identidade e não olha para suas circunstâncias, ela liberta um exército inteiro de milhares, de centenas de milhares, quiçá de milhões. E o Senhor disse: uma mulher liberta. Eu só preciso de uma. Porque um Davi libertou um exército inteiro de centenas de milhares. E mais, Davi, ele libertou um reino inteiro. Ele libertou um povo inteiro. Ele libertou milhões de pessoas da sujeição, das garras do inimigo, das garras de qualquer problema
que se levantou contra aquele povo. E eu quero deixar aqui essa palavra. Nada vai me parar. Nenhum gigante vai me parar e nenhum gigante pode parar você. E eu profetizo sobre a sua vida que todos os Golias que se levantar contra você e contra mim, eles apenas têm o papel de desvendar e fazer descobrir a mulher inabalável, guerreira, poderosa que há dentro de você. Porque afinal, você é amada. E nada prevalece diante de uma mulher que sabe que é amada e que tem um Deus Todo-Poderoso. E eu me comprometo aqui, vocês me aguentem, porque vai acontecer muitas revoluções aqui na minha vida. E acima de tudo, que essas revoluções sejam impactantes, capazes de influenciar a transformação da sua vida. Eu abro mão de tudo que me deixava desconfortável para entregar tudo o que Deus já me entregou, enquanto eu derrotava os meus ursos e os meus leões ao longo da minha vida, ao longo desses 35 anos de vida, para entregar tudo para esse exército de mulheres que o Senhor levantou nessa geração. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter estado aqui comigo. Não é sobre mim, é sobre você, é sobre o reino, é sobre ser obediente, é sobre você ser verdadeiramente livre, liberta para viver tudo o que Deus preparou e reservou para você. E só há uma maneira de você ser livre e liberta para viver o extraordinário, sobrenatural, para que você receba honra, glória, porque Davi foi honrado. Davi foi honrado, mas primeiro ele honrou a Deus. Só há uma maneira de você viver isso. É você trazendo revelação de quem verdadeiramente você é. E acessando a sua verdadeira, a sua real, a sua essencial identidade. Porque você não é as circunstâncias. Você não é essa condição que você está vivendo. Você é tudo aquilo que Deus planejou, formou, projetou, segundo o seu bom propósito. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E você não nasceu pela vontade de homem algum. Você nasceu segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então você é boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus planejou e projetou para que você fosse, para que você fizesse, realizasse e tivesse na vida, é bom, perfeito e agradável. E eu convido você a se posicionar como uma mulher de influência no reino e que decidiu se levantar representando um exército, representando uma nação. Nessa hora, em nome de Jesus, fica aqui a minha gratidão. Gratidão. E nada vai me parar. Nada. Porque eu tô falando aqui a real. É a verdade. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das aflições, eu decido me posicionar. Porque eu já matei ursos e leões. E tem mulheres que nem descobriram que podem matar ursos e leões. E estão com desafios ainda maiores diante de gigantes e de Golias. Conta só 100% comigo, porque eu não tô sozinha. O Senhor é comigo e é com você, minha amada, filha amada do Abba.
Vou aqui olhar uns comentários aqui antes de encerrar, porque depois eu não vejo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus por cada comentário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela palavra que ela é a palavra viva que penetra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilha essa live. Essa palavra ela tem que fazer sentido não só para nós, mas para outras mulheres. Lembra que nós somos um exército de mulheres de influência, inabaláveis. Inabaláveis. Porque uma mulher inabalável, ela só é inabalável quando ela se posiciona diante dos Golias e dos gigantes. Apesar deles, ela se posiciona como vitoriosa. Porque a minha identidade, a sua identidade, é de uma mulher que já venceu.